Olá, muito prazer, eu sou Amanda Mustafa e é muito bom ter a sua companhia aqui no AgroMais. Dados do Anuário da Associação de Piscicultura Peixe BR 2021 mostram que mesmo com os desafios sanitários impostos pela pandemia, a produção de peixes de criação avançou aqui no Brasil. Em São Paulo, pesquisadores criaram uma nova tecnologia para a produção de peixe do tipo panga. Uma nova opção para a geração de renda ao piscicultor e também com bom desempenho produtivo e interesse do mercado consumidor. Assunto para o nosso Aquicultura de hoje. E quem vai conversar com a gente agora é a pesquisadora Célia Maria Escorvo, da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo e da APTA Regional de Monte Alegre do Sul. Oi, Célia, seja muito bem-vinda aqui ao Aquicultura. Olá, muito obrigada, Amanda. Estamos aqui para conversar um pouquinho sobre o nosso trabalho, que é muito importante Muito para o estado de legal, São viu? Paulo. Muito importante para o Brasil também, que a gente sabe que o panga, né, ele tem Exatamente. até um potencial aí de produção em outros estados. São Paulo está na vice-liderança nessa produção, né, Célia? E eu queria que você Isso. começasse contando aí sobre esse estudo, né? Esse estudo ele faz parte do programa de metas do governo de entrega de soluções tecnológicas para o setor de produção, certo? Como é que foi o É, desenvolvimento dessa nova tecnologia aí para a produção de peixe do tipo panga? essa foi realizada uma pesquisa desenvolvida pela Secretaria em parceria com as empresas Guabi Nutrição Animal e Piscicultura Águas Claras. Então, foi um projeto de pesquisa com a parceria público-privada. Era uma demanda que existia dos produtores na região de Pindamonhangaba, onde esse projeto foi desenvolvido, na nossa unidade da APTA Regional de Pindamonhangaba, em parceria com os pesquisadores Sérgio Sauchi, Adriana e a Patrícia Turco. Nós trabalhamos pensando no seguinte sentido: a proteína da ração, a ração é o maior item de custo dentro do custo de produção. Então, o que nós estudamos? Nós estudamos qual seria o melhor teor proteico na ração, que o peixe tivesse melhor desempenho e obtivesse lucro. Então, nós testamos 3 níveis de proteína na ração e conseguimos estabelecer alguns protocolos para implementar essa tecnologia. Ela foi realizada na unidade de Pindamonhangaba e nós realizamos a permissão da produção do panga no estado de São Paulo, foi através de um decreto estabelecido pelo Estado, é um decreto estadual que permite a produção em viveiros escavados. E nós realizamos essa pesquisa em viveiros escavados, mas nós selecionamos em tanques, pequenos tanques, redes dentro de viveiro escavado, porque para pesquisa a gente tem que ter um número de repetições. E a partir desse trabalho a gente conseguiu estabelecer algum protocolo para essa tecnologia, né? A gente conduziu num período que nós pegamos uma parte do inverno e uma parte de verão, onde a temperatura da água teve muita variação. Mas nós conseguimos obter resultados importantes e verificar que é possível, sim, ser mais uma opção para o nosso piscicultor, para ele que ele tenha outra opção a não ser só tilápia, só pacu, só peixes nativos. E esse peixe é um peixe que tem boa aceitação no mercado, ele tem um bom desempenho zootécnico, ele é um peixe de fácil manejo, e pode ser adotada essa tecnologia por diferentes piscicultores, principalmente uma opção para o pequeno piscicultor, que pode variar a sua produção. Esse peixe panga, ele é criado há mais de 1000 anos no rio Mekong, no sudeste da Ásia. E ele, no Brasil, ele teve início da entrada no Brasil através de filé, a partir de 2019. E depois desse entrada do panga, o estado de São Paulo fez alguns estudos
e fez essa regularização através de um decreto para que essa produção pudesse ser feita no Estado. Hoje já existe a Associação Brasileira de Criadores de Panga, também em parceria com a UFSCar de Araras, que tem desenvolvido diferentes projetos por todo o Brasil. E tem sido muito importante para o desenvolvimento do cultivo dessa espécie no Brasil. Não sei se você quer fazer mais alguma pergunta ou eu vou falando. O que você acha, Amanda? Acho que podíamos fazer um bate-papo. Eu vou fazer um monte de pergunta, viu, Célia? O nosso bate-papo está só começando, mas muito interessante aí todas as suas colocações. Você estava falando, né, de quando ele começou a ser cultivado aqui no Brasil e agora com essa nova tecnologia, o panga ele passa a ser então uma opção mais atrativa para o piscicultor, porque vai ficar mais barato fazer esse cultivo, é isso? Não, na verdade, ele passa a ser ele tem viabilidade de produção de criação. O que a gente testou foi qual seria o melhor teor de proteína, qual ele teria melhor desempenho zootécnico, o que significa que ele produz mais quantidade de peixe. E esses teores que nós testamos, nós observamos que o teor de proteína de 40% de proteína bruta na ração teve o melhor desempenho. Ele produziu mais peixe com esse teor de proteína bruta. E nós acompanhamos a parte econômica, porque a ração de 40% de proteína bruta, ela é mais cara. No entanto, ela deu o maior desempenho de peixe. O que o piscicultor quer? Ele quer desempenho, ele quer quantidade e quer lucro. E a gente conseguiu obter, através desse protocolo, que a gente obtém lucro utilizando a ração de 40% de proteína bruta. E isso pode ser mais uma opção para o piscicultor. A gente também conseguiu verificar alguns entraves, por exemplo, que é uma espécie que ela tem uma exigência, ela tem um desenvolvimento melhor da espécie em locais onde a temperatura da água varia de 23 a 29 graus. Durante o nosso estudo, nós tivemos temperaturas mais baixas e o que a gente observou que o desempenho foi pior nesse período. Portanto, a gente indica que essa espécie ocorre em locais onde tem menos oscilações de temperatura da água. Nós tivemos bastante sucesso na questão da sobrevivência, é uma espécie muito resistente, ela suporta, inclusive, as variações de temperatura, nós não tivemos mortalidade durante a criação. Então, a gente avaliou que é mais uma opção para que o piscicultor não fique somente numa espécie, que ele possa abrir um leque. E com essa tecnologia que a gente testou, com esses níveis de proteína, a gente conseguiu observar que mesmo ele utilizando a ração mais cara, ele teve um melhor desempenho, os peixes tiveram melhor desempenho em ganho de peso. Eu acho que é um dado importante para o piscicultor. Na questão da conversão alimentar, que é quanto o peixe come de ração e quanto ele obtém em carne, em músculo, que é o que ele quer, né? A gente obteve uma conversão alimentar girando de 1,6 a 1,7, que é considerado uma conversão muito boa para peixes, para a criação de peixes. E também a gente observou que a gente conseguiu verificar que você pode criar ele em viveiro escavado, que é o que é permitido pela legislação. E que para você Esse é um ponto que eu queria te perguntar, Célia. Esse é um ponto que eu queria te perguntar, né? Então, atualmente, por conta de um decreto, a produção de panga no estado de São Paulo ela é permitida em viveiros escavados, né? Eu queria que você explicasse como é que são esses viveiros e se isso também traz mais segurança na produção, né? Como é que são os tanques, enfim, como é que isso funciona? O viveiro escavado é aquele viveiro tradicional, né? Que ele é escavado na terra, tem entrada e saída de água e você tem um controle maior
para não ter os escapes, porque como é uma espécie exótica, ele necessita de alguns cuidados. Então, o que foi estabelecido nesse decreto, que esse peixe, o panga, ele já estava aqui no Brasil e era utilizado como peixe ornamental, na produção de peixe ornamental. E o decreto, a partir de estudos, ele estabeleceu que essa produção não pode ser realizada em tanques-redes em reservatórios de hidrelétrica ou outros reservatórios em tanque-rede, que é um sistema de produção onde você tem as gaiolas e o peixe fica ali. Mas tem mais facilidade de escape. Então, o decreto esclarece que é para uso em viveiros escavados. E o que a gente observou, que nesses viveiros, você pode utilizar até 10 peixes por metro quadrado, desde que você tenha renovação de água, de 5 a 10%. Existe a possibilidade do pequeno produtor usar essa tecnologia. Por quê? Se você tem um local onde seu viveiro tem baixa renovação de água, você diminui a densidade de peixe, diminui o número de peixes por metro quadrado. Então, se você tem pouca renovação de água no seu viveiro, você pode usar de 1 até 3 peixes por metro quadrado no viveiro. Então, isso é uma tecnologia que permite um produtor que tenha um tanque com alta renovação de água e permite a um pequeno produtor com um tanque que tem baixa renovação de água. Então, isso acho que é mais uma das vantagens aí na produção desse peixe. Sim, com certeza. E você estava falando, Célia, você já explicou do manejo, né? Como é que deve ser esse manejo, já falou por que é importante o cultivo em viveiro escavado, como mostra o decreto, falou também sobre as vantagens, né? E algumas características aí dessa espécie. E aí eu queria voltar num ponto, você falou do potencial reprodutivo dele com essa ração aí com maior teor de proteína. Eu fiquei com uma curiosidade, vocês têm um comparativo de como é que era esse potencial reprodutivo e como é que era o comportamento da espécie com uma ração de menor teor de proteína? A gente observou através de alguns trabalhos, na verdade, só fazendo uma correção, Amanda, é potencial produtivo, não reprodutivo, tá? O potencial produtivo é quanto ele produz de carne, né? Qual é quantos quilos por metro quadrado ele vai produzir. A gente tem alguns estudos que a gente observou em outros estudos no mundo, que os peixes eles se desenvolvem também com teores menores de proteína bruta. E a gente conseguiu observar que a quantidade que nós obtivemos foi possível de obter lucro com isso, com esse teor de proteína. No entanto, essa espécie, a gente sabe que ela vive com teores baixos também de proteína. Na verdade, o teor de proteína bruta na ração, ele é um índice que a gente observa, mas a gente tem que observar a qualidade dessa proteína. Então, às vezes, uma ração com 28% de proteína é uma ração bem formulada, que ela tem aminoácidos importantes para o desenvolvimento daquela espécie. Então, o que varia não é só o teor, é a qualidade da proteína também. Isso a gente não avaliou nesse estudo. Nós só avaliamos o teor da proteína bruta. E observamos que esse teor de 40%, embora seja uma ração com custo maior, mesmo assim, nós obtivemos lucro com essa produção. Então, se você comparar com alguns estudos e com o que vem sendo adotado, uso de teores de proteína de 32, 36, 28, outros teores, a gente conseguiu obter uma produtividade maior. E a gente ficou... ainda temos que continuar esses estudos, eles vão ser repetidos. A gente fez num período de 200 dias isso, e nós estamos implantando agora, nesse ano ou próximo, também em parceria público-privada, porque isso é interesse
dos fabricantes de ração, dos produtores de formas jovens dessa espécie, estabelecer protocolos mais seguros. Quanto mais estudo a gente tiver, mais segurança e mais podemos aumentar esse setor de produção de pangaços. Que eu acho que hoje é uma linha aí que está aberta para o produtor, né, que está crescendo. Você citou aí que, embora com a pandemia, o setor conseguiu se manter, conseguiu ter um aumento, né, de produção de pescado, e com todas essas dificuldades, a piscicultura conseguiu se manter num patamar aí de possibilidade para um pequeno, grande produtor. Isso é muito bom, né? Eu acho que a gente ganha em segurança alimentar, ganha aí em produtividade para o produtor, né? Você pontuou bem a questão do potencial produtivo com esse uso da ração. Agora, Célia, eu queria tocar num outro ponto. Você disse dos próximos passos desse estudo, né? Que aconteceram a primeira etapa em 200 dias e que isso vai continuar. Como é que você observa o potencial de que esse estudo ele seja replicado, seja utilizado também por outras regiões, né? Em outras regiões, não só em São Paulo? Eu acho que esse estudo vai contribuir, sim, para a cadeia produtiva, para ter mais dados e ter mais protocolos com segurança e protocolos através de estudos científicos, né? Essa é uma demanda nacional, essa produção de panga, que nós já temos em diversos estados do Brasil. Então, eu acho que os resultados desses trabalhos vão servir para toda a piscicultura nacional, não só para o estado de São Paulo. Acho que isso que deixa e que incentiva que a gente continue esses trabalhos e que a gente continue aí investindo nesses estudos para a gente obter cada vez mais dados importantes para a cadeia produtiva e poder contribuir aí com a piscicultura nacional, não só com a piscicultura de São Paulo, né? Ah, sim, com certeza. Agora, para quem está assistindo a gente, Célia, e não é um produtor, não é um piscicultor, mas está curioso para conhecer o panga, queria que você falasse quais são as vantagens desse peixe, né, em relação ao valor nutricional e também ao preço que ele é vendido aí geralmente no mercado. Isso, ele é uma nova opção aí, né? Como a gente já falou, você falou também, ele é um peixe que tem um bom desempenho zootécnico, ele tem um preço bem razoável no mercado e tem aceitação no mercado. Então, é mais uma opção de peixe que não seja só o filé, como hoje a grande maioria procura, são filé de peixe e que tem um custo que nem toda a população tem alcance. Então, acho que isso vai possibilitar, abre mais um caminho, abre mais uma porta para as pessoas de menos renda poder adquirir. É um peixe que tem um sabor muito bom, um peixe sem espinhos, e que muitas vezes houve uma época, logo que o panga chegou no Brasil, que ele tinha uma fama, esse peixe é ruim, esse peixe é criado na Ásia, e hoje isso tudo já foi derrubado, a gente já sabe que existe mercado, que existe consumo desse peixe, e que existe uma opção aí para todas as classes sociais adquirirem. Também a gente, a partir desses estudos nossos, quando a gente terminou essa parte de produção, em parceria com colegas nossas do Instituto de Pesca de Santos, elas estão realizando o estudo da parte de rendimento de filé, de qualidade do filé e de uso de carne mecanicamente separada. É um estudo que já está acontecendo, ainda não terminou, elas estão na fase de análise de dados, mas é um estudo muito interessante, que também vai abrir outro caminho de poder usar o filé, usar a carne mecanicamente separada, ver qual é o rendimento disso em carne, né? Então, eu acho que são vários estudos que estão abrindo possibilidades de aumentar a renda do pequeno produtor, da piscicultura no Brasil. É mais uma colaboração aí para o crescimento da cadeia produtiva do pescado no Brasil.
também para contribuição aí nesse desafio da segurança alimentar, né? Que a gente sabe que o Brasil ele tem um papel Exatamente, importante nesse sentido. Mais um ponto aí para exatamente. pesquisa, viu, Célia? Vocês estão de parabéns aí pelo trabalho, um trabalho muito interessante. Ô Célia, eu queria que você deixasse aqui, para quem está assistindo a gente, né, o produtor que tem interesse, ainda não cultiva o panga, é preciso ter um acompanhamento técnico. Onde é que essas informações dessa primeira fase do estudo, elas estão disponíveis já para quem quiser ter conhecimento? Sim, já tem no site da APTA, nós já temos alguns os dados lá, e nós temos também os nossos e-mails que estão citados lá nesse manual que foi apresentado lá na Secretaria e está no site da Secretaria e da APTA Regional. Tem lá todos os nossos e-mails, o meu, do Sérgio, da Adriana, da Patrícia, que estamos à disposição para esclarecer essas dúvidas e o que o produtor precisa. Uma coisa que eu acho que é super importante quando você pensa numa produção de peixe, existem algumas coisas que são necessárias para o produtor de peixe, né? Primeiro é que você tem que fazer os seus licenciamentos ambientais, ter a outorga da água, que é a liberação para você usar a água, porque a água é um bem público, então, mesmo que ela esteja dentro do seu tanque, dentro da sua propriedade, antes de iniciar, você tem que tirar o licenciamento ambiental. Depois você tem que ter o registro do aquicultor, você tem que ter o registro sanitário dessa piscicultura, você tem que ter a guia de trânsito animal para você comercializar depois esses peixes. Então, existem algumas indicações que a gente pode ajudar o produtor através dos nossos e-mails, que eu não sei se vocês aí têm acesso, mas a gente pode, eu não sei se você quer que eu deixe aqui ou que indique que no site da Secretaria isso está disponível, que é a criação de panga como uma nova opção para o piscicultor brasileiro. Tá certo, eu acho que tá fácil, né, das pessoas encontrarem aí no site da Secretaria de Agricultura de São Paulo. Agora, Célia, essa entrega dessa nova tecnologia, ela já é a terceira, né, quando a gente fala aí de aquicultura, desse programa de metas aí do governo do estado de São Paulo. Vocês já entregaram, inclusive, no ano passado, né, outras tecnologias aí para a produção de lambari, em conjunto com camarão, e também do uso de rã como um bioindicador ambiental, né? Isso. Foram trabalhos também super importantes. Esses dois trabalhos, essas tecnologias também foram desenvolvidas na nossa unidade de Pindamonhangaba, na APTA Regional. Os nossos colegas também, parceiros nossos de pesquisa, que entregaram essas tecnologias. Eu acho que isso é muito importante, porque a pesquisa está mais próxima do produtor. A gente tem essa grande dicotomia aí, a pesquisa e o produtor. É um discurso que passa por todos os locais que você vai falar, a pesquisa fica bem longe, distante do produtor. Eu acho que isso é uma questão um pouco cultural, que hoje a Secretaria está conseguindo quebrar isso, e os pesquisadores, nós também pesquisadores, não temos mais essa resistência. Na verdade, eu não tinha essa resistência, mas existe uma parte da pesquisa que tem a resistência de estar trabalhando bem perto, produzindo pesquisa direto para o produtor, produzindo protocolos que são muito importantes para que esse piscicultor desenvolva essas atividades, não só na área da piscicultura, mas de toda a área de agricultura. É muito importante esse trabalho que a Secretaria está fazendo de aproximar a pesquisa do produtor, porque o nosso resultado, o nosso desempenho enquanto pesquisador é ter resultados e resultados que possam ser usados pelo aquicultor, não só aquele resultado que vai para uma revista científica, que isso é super importante, lógico, e eu acredito, principalmente agora, nessa época que a gente está vendo aí do coronavírus, que a pesquisa é muito importante. Um país sem pesquisa não tem desenvolvimento. E eu queria deixar aqui
um importante recado para todos. Vamos lutar para que a pesquisa continue. Sem pesquisa não tem desenvolvimento. Muito obrigada. Com certeza, viu, Célia? Uma mensagem importante, né? Não tem desenvolvimento, não tem memória também de como é que era feito antes e a mudança efetiva, né? Que a pesquisa vem proporcionando não só para os produtores, trazendo também ações muito importantes de sustentabilidade. A gente sempre mostra isso aqui no AgroMais, se o produtor está mudando as práticas, melhorando o seu manejo, inclusive, e está atento à sustentabilidade, é graças a esse trabalho importante da pesquisa. E legal também o seu depoimento, né? Saber que a pesquisa ela não fica, não é o artigo, só o artigo publicado, né? Não que seja pouco, a gente sabe que é muito, a gente ter esse resultado aí visto pelo mundo todo, mas saber o quanto isso vai transformar uma realidade. E mais uma vez o Brasil tem um papel muito importante na segurança alimentar, né? Não só dos brasileiros, mas de vários países aí do mundo, a gente se consolidando como um grande exportador aí de commodities. Ô Célia, muito obrigada pela participação, parabéns mais uma vez aí pelo trabalho. A gente quer seguir acompanhando a próxima etapa desse estudo e com certeza o pessoal que está acompanhando e está interessado em saber mais, vai entrar lá no site da SEAGRE e buscar aí informações sobre a produção do Panga, viu? Muito obrigada. Eu que agradeço, Amanda. Eu queria deixar aqui um agradecimento também aos meus colegas parceiros dessa pesquisa, que não estão aqui, mas em nome deles eu agradeço o convite que vocês fizeram para a gente poder divulgar esse nosso trabalho. Muito obrigada. Está feito o registro. Muito obrigada a todos os pesquisadores e eu agradeço também a você pela audiência, pela companhia aqui no AgroMais. A gente se vê aqui durante a programação. Tchau, tchau.